Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você a meditar na mensagem de hoje com o tema O que fazer para ser um grande vencedor? Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Eu quero ler com você os versículos 11 e 12, que dizem o seguinte: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Versículo 12. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os 2. Queridos, eu quero convidar você a refletir sobre esta mensagem. Nós estamos vendo aqui um homem diante de uma situação muito difícil. Certamente, este homem tendo agora o seu coração dilacerado, o seu coração se entristecendo com a atitude do seu filho. Queridos, aonde falta o amor, aonde falta a graça, se ama mais as coisas do que pessoas. E aquele jovem estava exatamente demonstrando isso. No coração dele não havia amor, ele não conhecia a graça. E agora ele estava amando mais o mundo, ele estava amando mais as riquezas do que o seu próprio pai. Eu quero ilustrar isso com uma história que eu ouvi há um tempo. Um certo casal tinha um sonho de consumo, um carro. E esse casal tinha um filho de aproximadamente 6 anos de idade. Esse casal trabalha, compra este carro muito bonito, com a cor que eles queriam. O carro dos sonhos. Um dia, o garoto, vendo o carro na garagem, pensou: agora eu tenho um local para eu fazer os meus desenhos. E aquele menino pegou um prego e começou a desenhar no carro, danificando a pintura do carro. Mas aquela pintura macia, gostosa de ser removida, aquele menino então se deleitou naqueles desenhos. Quando os pais viram aquele carro todo riscado, tomado de uma fúria, de uma ira tão grande, a mãe pega o filho e o pai começa a bater nas mãozinhas do filho. E as pancadas foram tantas que quando eles se deram conta, o menino estava ensanguentado. Então eles levaram aquele menino para o médico e, para surpresa deles, o garoto teve que ter suas mãos amputadas. A mãe e o pai foram visitar o filho. E o filho então levantou os seus cotocos assim e disse: Papai, mamãe, nunca mais eu vou riscar o carro de vocês. Eu não tenho mais as minhas mãozinhas. A mãe teve que ser internada, teve uma fúria de loucura e nunca mais ela teve a sua saúde mental. O pai, saindo dali, deu um tiro na sua própria cabeça e cometeu suicídio. Onde falta graça, aonde falta amor, se ama mais as coisas do que pessoas. E esse jovem aqui estava demonstrando exatamente isso. Eu fico imaginando, irmãos, aquele pai naquela situação tão difícil. Que pai gostaria de viver uma situação como essa? Que pai gostaria de estar vivendo uma situação como essa? Mas eu quero trazer algumas lições que nós podemos aprender com este pai. Lembram do tema da mensagem? O que fazer para ser um grande vencedor? E a primeira lição que eu aprendo com este homem aqui
é que este homem era um homem equilibrado. Ora, que situação difícil aquela. Quantas pessoas têm tirado suas vidas diante de situações como essa e de situações inferiores a essa. Mas aquele homem se manteve equilibrado diante daquela situação tão terrível. Diante daquele dissabor que fora ouvir o seu filho dizer: pai, eu quero a minha parte da herança. É como se o filho estivesse dizendo: eu não ligo se o senhor ainda está vivo. Irmãos, isso era contra a lei. E aquele homem foi além da lei. E eu fico imaginando aquele filho pensando: melhor seria se meu pai estivesse morto. E quem sabe ele até tenha proferido isso para o pai. Quem sabe até ele tenha dito isso ao pai: pai, melhor seria se o senhor estivesse morto, eu não precisaria lhe pedir agora a minha parte na herança. Aquele homem se manteve equilibrado. Eu aprendo com ele que nós precisamos estar equilibrados diante das adversidades, diante das situações que a vida nos impõe. Quando eu olho para este homem, quando eu olho para essa história esta que uma das mais conhecidas contada por Jesus, se não a mais conhecida. Eu já ouvi várias músicas de vários cantores com o tema O Filho Pródigo. Queridos, aquele homem foi um exemplo de equilíbrio, um exemplo de um homem resolvido emocionalmente. E aquele homem, muito embora estivesse triste com a atitude do seu filho, mesmo assim ele se manteve equilibrado. Penso eu que aquele homem, ao sair de perto do filho, procurou um cantinho na fazenda para chorar, para derramar suas lágrimas. Queridos, que situação difícil aquele homem estava vivendo agora. Mas aquele homem se manteve equilibrado. Porque se ele não se mantivesse equilibrado, ele poderia tomar outras atitudes que complicariam mais ainda as coisas. Essa é a primeira lição que eu quero repartir com os irmãos nesse texto. A segunda lição que eu quero repartir com os irmãos é que aquele homem, ele não fechou as portas da reconciliação. Olha que coisa interessante, irmãos. Aquele homem, ele deu a parte que o filho lhe pedira na herança. Mas ele não fechou as portas da reconciliação. Não sei se vocês já viveram situações como essa, ou já ouviram pessoas dizer o seguinte para o filho. Muitas vezes o esposo diz para a esposa: olha, se você sair de casa, você sai, mas você não volta mais. Uma vez que você saiu, você não pode mais entrar na minha casa. Aquele homem, ele não fechou as portas da reconciliação para o filho. Eu quero ilustrar isso. Conta uma história acontecida na Inglaterra. Uma certa mulher tinha uma filha. E esta filha, ao completar 18 anos, coloca a mochila nas costas e diz: mamãe, eu vou partir, eu vou me embora. Aquela mãe, não podendo fazer nada diante da decisão da sua filha, chorando, ela deu uma rosa branca para sua filha. E ela disse: filha, você vai passar muitas lutas, você vai viver momentos difíceis, você vai caminhar por desertos, mas no dia em que você olhar para uma rosa branca, lembre que mamãe está orando por você sempre. Aquela menina então foi embora, ante as lágrimas da mãe, que olhando a filha andando pela estrada. Um dia, aquela moça
decidiu tirar a própria vida. Tamanha eram as lutas, as decepções que aquela moça estava sofrendo. Ela então procura uma ponte para pular. E para surpresa dela, havia um pregador naquela cidade. E aquele pregador passou por ela e, movido pelo Espírito Santo, disse: moça, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero te dar esse botão de rosas brancas. Aquela menina então lembrou-se do que a sua mãe lhe havia dito antes que ela saísse de casa. E aquele pregador disse: hoje eu prego em uma igreja aqui próximo, e deu o endereço para aquela moça. E para surpresa dele, quando ele estava ministrando, ela sentou no último banco. E na hora do apelo, ela levanta a mão e ela se reconcilia com Jesus. Dias depois, a mãe vê a sua filha entrando pela porta, abraçando-a e dizendo: mamãe, suas palavras salvaram a minha vida. Nós não podemos fechar as portas da reconciliação. Sabe, irmãos, quantas vezes nós vivemos decepções com amigos, com parentes, familiares, mas nós não podemos fechar as portas da reconciliação para essas pessoas. Devemos estar com os nossos corações abertos. Assim como Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, Deus não fechou as portas da reconciliação para o homem. Pelo contrário, Deus deixou a porta aberta e disse que um dia ele enviaria o libertador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí você pensa assim: mas Deus expulsou o homem do Jardim do Éden. Deus tirou o homem do Jardim do Éden não porque o Senhor tivesse fechado a porta da reconciliação, mas porque o Senhor amava tanto o homem e não queria que o homem comesse o fruto da árvore da vida depois de ter pecado. Já imaginaram pessoas más como Hitler e outros vivendo eternamente? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, ele morreu abrindo ali a porta para a reconciliação do homem com Deus. E Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala para nós andarmos pelo caminho estreito e a porta apertada, e é claro que ele estava falando dele. Então eu aprendo com esse homem que nós não devemos fechar as portas da reconciliação. A terceira lição que eu aprendo com este homem é que nós devemos dar o nosso melhor hoje, fazer o nosso melhor hoje, para nós não chorarmos de remorso amanhã. Certo homem, tendo seu pai já idoso, e o seu pai sofria com um problema chamado mal de Parkinson. Seu pai já não conseguia mais segurar um copo com água com tanta firmeza. E durante o jantar, durante o almoço, geralmente ele derramava suco na mesa, comida em cima da toalha da mesa. E o filho então pensou e disse à esposa: vou fazer uma mesa de madeira e colocar no cantinho da cozinha e colocar papai para jantar e almoçar lá. Assim nós não teremos esse problema de ver a toalha molhada ou suja de comida. Um belo dia, durante a janta, o seu pai deixa o prato de sopa cair, derramando sopa no piso da casa. Então, o seu filho diz: vou providenciar um prato de madeira para o papai. Assim nós não teremos prejuízos com as louças da casa. Então ele providencia um prato de madeira para o pai e coloca o pai para comer num canto da cozinha. E as lágrimas escorrem no rosto daquele senhor. Um dia antes do jantar, ele olha para o seu filho de aproximadamente 7 anos. E o menino estava brincando com os pedaços de madeira. E ele disse: filhinho,
que você está fazendo? Ele disse: pai, eu estou fazendo um prato de madeira para que quando eu crescer, eu possa dar para o Senhor, assim como o Senhor deu para o vovô. Imaginem um filho ouvindo isso. A ficha caiu e ele trouxe o pai novamente para a mesa com eles. Queridos, eu fico imaginando se aquele homem, se tinha algo que aquele homem não sofreria, era de remorso. Com certeza ele deu todos os conselhos que o filho precisava ouvir. Mas o que fazer diante de uma decisão tomada? O que fazer diante de uma escolha feita por alguém que já é adulto e que pode fazer suas escolhas e tomar suas decisões? Eu quero ainda trazer uma outra ilustração. Certo homem tinha um filho. E seu filho casou, constituiu família, construiu uma casa muito bonita no seu terreno. Mas, para surpresa do pai, ele faz uma casa nos fundos, uma casinha simples nos fundos. E um dia, ele vendo seu filho fazer um desenho muito bonito, ele disse: filhinho, quem é esse? Ele disse: papai, esse sou eu quando crescer. E ele disse: e esse velhinho nesta casinha? Ele disse: papai, esta casa bonita é minha, será minha. E esta casa nos fundos é para o senhor. Eu vou colocar o senhor lá como o senhor colocou o vovô na casa que ele mora lá nos fundos. Queridos, nós precisamos dar o nosso melhor hoje para nós não chorarmos de remorso amanhã. Eu nunca esqueço de uma cena vivida por uma pessoa da minha família, chorando, debruçada no caixão da mãe, dizendo: mamãe, se a senhora voltasse a viver, eu seria uma filha melhor para a senhora. Queridos, não adianta nós queremos dar o nosso melhor quando nós não temos mais as pessoas que nós amamos próximas a nós. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. A quarta lição que eu aprendo com aquele homem, queridos, lições maravilhosas que tivemos aqui nesse texto, é nunca perder a esperança. Aquele homem, ele nunca perdeu a esperança de ver o seu filho voltar, de ver o seu filho um dia entrar pela porta, transformado, arrependido e de fato regenerado. Tanto é que a Bíblia diz que quando o jovem volta, não é o jovem que vê o pai, mas é o pai que vê o filho na estrada. Em Lucas capítulo 15, versículos 22 e 23, você pode comprovar isso. Aquele homem, penso eu, que todos os dias ele olhava pela janela esperando o seu filho voltar. Todos os dias, quando amanhecia, a esperança estava aqui, dentro dele. E ele pensando: um dia eu verei o meu filho voltar. Queridos, nós nunca podemos perder a esperança de um dia nós estarmos com Cristo, de um dia nós morarmos com Cristo. Eu, antes de ministrar esta mensagem, o Senhor me inspirou uma poesia, o Senhor me deu uma poesia, onde o início dela diz: eu quero ir para casa, aonde Jesus está a me esperar, onde eu descansarei para sempre, deixando as lutas e as tristezas que nesta vida enfrentei. E nós temos que ter essa esperança. Esperança de um dia nós conhecermos a verdadeira e única felicidade que Cristo, somente Cristo, pode nos dar. Então eu aprendo esta lição com este homem: a nunca perder a esperança. Amém? A
quinta lição que eu aprendo com este homem, e esta lição ela é muito importante, que nós devemos gerar boas lembranças, devemos gerar boas memórias. Que adjetivos virão depois do seu nome? Judas Iscariotes, o homem que será lembrado sempre como traidor, como alguém que traiu Jesus. E você sabia que o nome Judas tem um significado muito bonito? Deus seja louvado. E era um nome muito comum entre os judeus. Mas quem hoje quer colocar o nome do seu filho de Judas? Por quê, irmãos? Porque Judas é lembrado como traidor. Em Marcos capítulo 14, nós vamos ver um homem sendo lembrado por uma doença que ele havia tido. Simão, o leproso. Ora, Simão não era leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia estar convidando pessoas para a casa dele. Ele não podia estar com Jesus à sua mesa. Isso está em Marcos capítulo 14, versículo 3, irmãos. Simão era conhecido como Simão leproso, porque certamente ele havia sido acometido pela lepra, mas ele estava curado. E quem sabe o próprio Jesus teria curado ele. Que adjetivos as pessoas podem usar depois do seu nome? Judas Iscariote é conhecido como traidor. E aquele jovem, diz a Bíblia que ele estava na pocilga lá, cuidando dos porcos. E ele começa a ter boas lembranças. Que lembranças são essas? Do seu pai. E a lembrança que ele tem é: na casa do meu pai há muita fartura. Os empregados do meu pai, eles têm de tudo. E ele então lembrou da generosidade do pai, da bondade do pai, de como o pai era. Queridos, eu lembro de um sonho que eu tive alguns anos atrás. Quando eu estava meditando nesta mensagem, eu me lembrei deste sonho. Eu sonhei que eu estava em um banquete e alguém me dava uma folha desse tamanho, como essa aqui na minha mão. E essa pessoa era um homem e ele me dizia: rasgue, aí estão todas as suas dívidas. E quando eu rasgava, um outro homem se levantava e dizia: por que você fez isso? E o outro homem começava a reclamar: por que as pessoas que passam para o lado do Senhor, o Senhor manda fazer isso? Aquele homem que me dera a folha de papel repreende aquele outro homem dizendo: cale a sua boca, ele não deve mais nada para você. E aquele homem me dava um fruto e dizia para mim: este fruto é o fruto da árvore da vida, e só pode comer este fruto quem não deve mais nada. Eu lembro deste fruto, ele era semelhante a um caju, porém não tinha castanho. E o gosto era, irmãos, eu não consigo lembrar de algo que eu tenha comido com o sabor daquele fruto. Em seguida, aquele homem me dava uma botija enorme, que dava mais ou menos a altura dos meus ombros. Ele me dava também uma bola. E eu lembro que eu balançava esta bola assim, de uma mão para outra. E eu notava que dentro dela tinha algo. Então eu dizia o seguinte, aquele homem dizia para mim: prepare-se, você fará uma grande viagem. Eu disse: já que eu vou viajar, então eu vou vender esta botija. Ele disse: não venda, deixe como herança para os seus filhos. Eu disse: já que eu não posso vender a botija, eu vou vender esta bola. Ele disse: não venda, deixe como tesouro para os seus filhos. Eu disse: eu vou arrumar minha bagagem. Ele disse: para onde você vai, não se leva a bagagem. O que eu entendi nesse sonho, irmãos? Eu entendi que Jesus, quando ele morre por nós, ele cancela todo escrito de dívida que era contra nós. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu entendi a parte do fruto da árvore da vida. E a parte da botija e a parte da bola, elas significam unção,
e significam conhecimento. E eu entendi que eu preciso deixar para os meus filhos um legado. E o legado não é material. Quando eu partir, os meus filhos precisam lembrar de mim como alguém que lutou para ser fiel a Deus, para viver a palavra e para ganhar almas para Jesus. Nós precisamos deixar boas memórias. Nós precisamos gerar boas lembranças. E foi exatamente o que aquele homem fez, ao ponto do seu filho lembrar dele e decidir voltar para casa. Mas uma lição que eu aprendo com este homem, irmãos, aleluia, que coisa maravilhosa, é que nós devemos valorizar, viver e valorizar a graça. Viver e valorizar a graça. Era o que aquele filho, foi o que aquele filho não fez. Ele não valorizou o amor, ele não valorizou a graça, ele não valorizou os momentos bons que ele teve com seu pai. Ele não valorizou o trabalho que o seu pai teve. Ele não valorizou as noites de sono que o pai e a mãe tiveram para com ele, ao ponto de machucar os corações dos seus pais. A Bíblia não fala da mãe, mas certamente ele tinha uma mãe. Mas, quando nós vamos ver, o filho não valorizou, mas o pai viveu e valorizou a graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Aquele homem, mesmo com o seu coração dilacerado, mesmo cheio de tristeza, angústia, dor, ele foi gracioso com seu filho, dando ao filho aquilo que o filho lhe pedira, mas na esperança de que ele voltasse. E o interessante, irmãos, quando ele voltou, o pai praticou o perdão, o pai viveu a graça em favor do filho. O que é graça? Favor imerecido. Eu lembro de uma história de um menino que chega em casa um dia da escola, dizendo: pai, eu estou com raiva do meu amigo, eu estou com ódio dele. E o pai disse: filho, o que aconteceu? Ele me bateu, ele me xingou, eu estou com ódio dele. O pai então chama o filho: filho, vem cá. Estende um lençol branco no varal e dá uma sacola de carvão para o filho. E manda o filho atirar o carvão naquele cobertor branco. E que fizesse de conta que aquele lençol branco, ou cobertor branco, como queiram chamar, era o menino que lhe havia feito mal. E aquele menino começou a tirar carvão naquele lençol branco. E quando ele terminou, eu disse: e aí, filho? Ele disse: continuo com raiva, continuo com ódio. Filho, vem cá. Levou o filho em frente a um espelho. E o filho olhou e viu as roupas, e viu os braços, viu o seu corpo manchado com carvão. Ele disse: filho, isso é você. É assim que você vai ficar, se você não perdoar o seu amigo, o seu amiguinho que lhe fez tão mal. Queridos, quando nós não perdoamos, não é a pessoa que nós não perdoamos a maior prejudicada. Não, somos nós. Que nós possamos refletir sobre isso. E aquele pai, ele perdoou o seu filho. E ele não lançou no rosto do seu filho: eu sabia que isso ia acontecer. Agora se vire, procure os seus amigos. Não foi isso que ele fez. Ele o abraçou. Ele o recebeu de volta. Ele cuidou do seu filho. Mas uma lição que eu aprendo com este homem é que nós devemos ser flexíveis. Devemos ser flexíveis às fraquezas do nosso irmão e até mesmo à queda do nosso irmão, quando este se arrepende
e nos pede perdão e nos pede ajuda para continuar a caminhada. Em Êxodo, capítulo de número 32, nós vamos ver alguém que nem precisava fazer isso, mas que foi flexível ante ao posicionamento de Moisés. Eu estou falando do próprio Deus. Quando ele disse para Moisés que ele destruiria aquele povo que havia adorado aquela imagem nojenta daquele bezerro feito de ouro. E o Senhor falou que destruiria aquele povo e daria um outro povo para Moisés. E Moisés disse: não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, risque o meu nome no livro da vida. Ora, Moisés estava falando com o próprio Deus. E Deus não precisava ser flexível. Ele é Deus. Ele pode tudo, ele sabe tudo e ele simplesmente pode tudo. Mas o Senhor foi flexível ante ao posicionamento de Moisés. Enquanto de nós somos inflexíveis, somos insensíveis ante as fraquezas dos nossos irmãos. Até mesmo ante a queda dos nossos irmãos, muitas vezes nós olhamos e dizemos: caiu porque quis, conhecia a palavra. Queridos, você sabia que as árvores que mais resistem à força do vento de uma tempestade são aquelas árvores finas que balançam ao ponto de beijar o chão? Enquanto aquelas árvores grossas e imponentes são rachadas pela força do vento. A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aquele Pai nos ensina isso, a sermos humildes. Agora, para encerrar a mensagem, eu quero trazer algumas lições que aprendemos com o filho mais novo e com o filho mais velho. Com o filho mais moço, nós aprendemos, irmãos, aprendemos a ser humilde, a jogarmos a arrogância fora. E quando é que ele fez isso? Quando ele perde tudo. Irmãos, tem coisas na vida da gente que não seria necessário acontecer. Não era necessário aquele homem passar por aquilo, ter que desejar a comida dos porcos. Mas foi preciso ele quebrar a cara, ele se dar mal na vida, para poder compreender, para poder entender que o seu pai amava e que não queria o ruim para ele, que queria o melhor para ele. Ele então deseja comer a comida dos porcos. E ele, numa atitude humilde, diz: pequei contra Deus e contra o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir ao meu pai que me receba como um dos seus empregados, porque eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E quando ele chega diante do pai, ele ensaia o discurso. E o discurso era esse: quando chegasse diante do pai, ele diria: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. E pedi ao pai que o recebesse como um dos seus empregados. E por causa da atitude dele, o pai o abraça. O pai que já estava esperando, com tudo pronto, o bezerro preparado, as roupas, o anel, as sandálias, tudo pronto. Ele então recebe o seu filho. E eu aprendo aqui com esse jovem que nós devemos ser humildes, reconhecermos os nossos erros e que devemos evitar a arrogância, o egoísmo e a soberba, porque isso leva o homem à perdição. E o que aprender com o mais velho, para nós encerrarmos a mensagem? A Bíblia diz que quando o filho mais velho volta do campo, penso eu que no final da tarde, ele ouve um barulho de festa. E ele pergunta ao empregado: o que está acontecendo? Seu irmão que voltou.
E a Bíblia diz que ele se recusa a entrar na casa. Então seu pai sai para conversar com ele. E o que ele diz? Esse teu filho, que desperdiçou tudo que o Senhor tinha, voltou. Eu aprendo com este filho mais velho a ter compaixão, porque ele não teve compaixão do seu irmão. Ele disse, esse teu filho, mas o pai, movido de muito amor, movido de muita compaixão, movido com muita ternura, disse, esse teu irmão estava morto e reviveu. E o filho mais velho, ele disse, pai, há quanto tempo eu estou aqui com o Senhor? Nunca transgredi uma lei do Senhor. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Sabe o que eu aprendo com o filho mais velho, irmãos? É que ele morava com o pai, estava com o pai, mas não tinha intimidade com o pai. Porque o pai disse, filho, tudo que é meu é teu. Como se o pai estivesse dizendo, você não precisava me pedir, tudo que é meu é seu. Para encerrar essa mensagem, irmãos, quantas vezes nós nos deparamos diante de uma situação como essa, sem intimidade com o nosso Deus. Irmãos, quantas pessoas... Eu recebi uma visita de um rapaz um dia desses, há uns meses atrás. Esse rapaz me procurou desesperado, porque alguém tinha dito para ele que mesmo ele tendo se arrependido, mesmo ele tendo pedido perdão a Deus, mesmo ele tendo aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, alguém disse para ele, não adianta. Deus vai punir você pelos pecados que você cometeu no passado. Deus vai trazer à tona tudo de errado que você fez. Vai envergonhar você. Vai jogar os seus vídeos que você gravou na internet e todos vão saber quem é você. Aquele homem veio aqui na minha casa desesperado. Sabe o que eu disse para ele? Você precisa confiar naquele que você fez uma aliança. Você precisa acreditar que o Senhor já te perdoou e já lançou os teus pecados no mar do esquecimento. Quantos estão caminhando para a igreja? Quantos até leem a Bíblia? Quantos até têm um título de pastor, título de missionário, de pregador, evangelista, mas não têm intimidade com o seu Deus? Irmãos, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós conhecemos o nosso Senhor de verdade, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa o teu ontem. O que importa é que você precisa conhecer a Deus a cada dia. E se você tiver intimidade com esse Deus, que você o aceitou, que você o colocou como primeiro na sua vida, as acusações que virão contra você não surtirão efeito, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, meu Pai, por esta mensagem. Queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que vai estar assistindo, Senhor, esta mensagem. Pai, Senhor, se houver alguém, Senhor, na condição, Senhor, que aquele jovem viveu, Senhor, no pecado. Senhor, se houver alguém vivendo na condição que aquele jovem estava, diante da acusação do seu irmão, Pai, que o Senhor possa colocar no coração desta pessoa, que tudo que ela precisa é se arrepender de verdade, é voltar para o Senhor de verdade e levar o Senhor a sério de verdade. Pai querido, nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, que vai ouvir esta mensagem e que o Senhor possa produzir em cada coração, Senhor, arrependimento e que acima de tudo, Senhor, essas pessoas compreendam que o Senhor
morreu para nos reconciliar com o Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, reflita sobre essa mensagem. Não deixe o inimigo acusar você ao ponto de fazer você desistir da caminhada. Lembre-se disso. Tudo que importa para Deus é o seu arrependimento verdadeiro e sincero. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.